Amados, graça e paz, eu sou o Jimmy Giovanni e nós estamos aqui no Falando de Graça. Estou hoje novamente junto com meu colega, irmão em Cristo, nosso professor, coordenador da Escola Bíblica Dominical, ele que é teólogo e estará hoje aqui nos trazendo uma ilustração acerca da Bíblia Sagrada. Nós estamos falando acerca da lição número 7, de 14 de novembro. Então nós vamos estar hoje falando acerca de Paulo, o plantador de igrejas. Nós vamos entender qual foi o papel fundamental que Paulo teve com a expansão do Evangelho e principalmente das igrejas. Se você gostou do assunto, eu te convido para você se inscrever no canal, para você dar o seu joinha, fazer o seu comentário e chamar mais gente para vir fazer parte do Falando de Graça. Ronaldo, mais uma vez, prazer de estarmos juntos. Vamos hoje falar de Paulo novamente. Sim, vamos falar, né? Essa lição nós estamos, primeiro, Pai do Senhor a todos, né? Essa lição, mais uma vez, nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, né? Nós estamos decorrendo esse trimestre em toda a trajetória daquele que talvez tenha sido a base para o cristianismo gentílico de hoje em dia, né? Hoje nós existimos, podemos dizer que somos cristãos gentios, porque talvez a base toda foi plantada e iniciada pelo apóstolo Paulo ali. E hoje nós vamos falar sobre ele, justamente isso. Essa vocação que ele tinha de que era iniciar igrejas, plantar igrejas. É isso mesmo. Eu quero então aqui aproveitar com vocês para nós lermos o nosso texto áureo. Nós temos a nossa lição. E talvez você que está chegando, que você que está hoje estudando para a próxima aula, você precisa só entender o que nós vamos extrair da Bíblia Sagrada. O nosso texto áureo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Também temos a nossa verdade prática que diz o seguinte: a experiência com Cristo é o mais poderoso favor motivacional para plantar igrejas. Ronaldo, é forte esse tema, não concorda? Justamente, eu acho muito forte, vai falar sobre a vocação, né, da igreja. A igreja precisa formar outras igrejas, né? Eu acho um tema extremamente forte, difícil também. Ao mesmo tempo, eu acho um pouco difícil, né? Quando a gente fala em sair, né? Porque gostamos muito de ficar acomodados, né? Não é gostoso ficar acomodado na igreja, só indo nos cultos de ceias, mas aqui nos chama a atenção de que precisamos realmente estar focados. Nós precisamos realmente estar focados, estar presos, até o Paulo fala, né? Nós vamos falar ali um pouquinho na lição, ele fala muito sobre as cadeias, que ele se sentia preso, o quanto ele trabalhou, né, por tudo isso. Exatamente. E isso nos chama a atenção. Cara, o quão pouco nós fazemos pelo Evangelho. Exatamente. Então hoje, você que tem uma vocação, você que tem um desejo, um chamado, igual o apóstolo Paulo teve, de plantar igrejas, né, de expandir o reino de Deus, essa mensagem é para você, essa aula é para você. Nós vamos aqui trabalhar acerca da Bíblia Sagrada. É claro, Ronaldo, que nós também temos umas situações um pouco delicadas quando nós falamos de plantar igreja, não concorda? Nós temos hoje aí no mundo mais igrejas sendo abertas do que talvez rebanho para acompanhar essas igrejas, não concorda? Eu acho que esse é um tema também um pouco crítico, né? Quando a gente fala plantar igrejas. Porque, vamos ser sinceros, né? Muita gente acredita que vou iniciar uma igreja porque eu não gosto do pastor, eu não gosto dos irmãos. E às vezes sai, muitas vezes, rebelado, acha que é um chamado, tem um sonho lá come muito feijão à noite. Exatamente. Né? Tem um sonho lá meio doido, preciso abrir um ministério, preciso abrir uma igreja. E às vezes não está nem fundamentado para isso, não conhece. Aí por isso que a gente vê pessoas... muita heresia, muito tô vendo um elefante lá no final da igreja, tem muito, hoje o culto tá pesado, tem um elefante lá, então tem muitas essas coisinhas assim, porque tem muita gente que não gostei, às vezes não tem o chamado para aquilo. A gente vai falar sobre chamado, não tem o chamado para aquilo, e acredita pelo fato de não se dar bem em igreja nenhuma, né? Que às vezes já tem um temperamento difícil. Sim. Às vezes a pessoa já tem um temperamento difícil e se acha que é suficiente, preciso abrir uma igreja. E às vezes, na verdade, não é isso. Abrir uma igreja, você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, você precisa estar debaixo de alguma ordem, você precisa estar
ter certeza da tua vocação e precisa estar preparado para Preparado, aquilo, né? muito- Não é chegar e É abrir. muito espiritual, né? Nós Sim, estamos é um falando mundo muito espiritual. E às vezes as pessoas que elas acham que tem essa vocação, às vezes é momentânea. Sabe por que às vezes a gente vê, Ronaldo? Não sei se você já viu, eu já vi bastante disso. As pessoas às vezes elas abrem uma igreja, elas plantam uma igreja, mas a igreja ela não dura 3 meses, né? É claro que nós desejamos sucesso aos nossos amigos, aos nossos pastores, para que Deus possa usar, que Deus possa levantar o seu ministério. Agora nós devemos tomar um cuidado gigantesco quando nós falamos daquelas pessoas que querem se aproveitar do evangelho, vender uma facilidade do evangelho, e às vezes abre igreja, 3 meses, está com dívida, está com aluguel. Será que isso aconteceu com Paulo? Será que foi isso que nós vamos estudar aqui? Ou será que é um cenário totalmente diferente, Ronaldo? É um cenário totalmente diferente, né? Hoje tem muita situação que o evangelho é envergonhado justamente por causa disso, né? Ele é envergonhado, as pessoas, em vez de acrescentar, na verdade, estão denegrindo a nossa imagem, às vezes, como cristão. Justamente por isso, sabe? Se uma igreja, às vezes, não se pensa, não se estuda, não se planeja, né? Quem é o... Até Jesus diz, né? Quem é o que não tendo... que vai guerrear contra um rei, enfim... às vezes construir uma torre, não para justamente, sentar, para fazer os cálculos. Né? Então, justamente. Então, é o chamado? Tem chamado? Tem, o principal, Exato. você tem respaldo de Deus para isso? Ah, se eu tenho respaldo de Deus, se eu tenho chamado, se eu tenho vocação, então Deus vai te dar o suporte. Exatamente. Deus vai suprir. Então, se você tem, então você vai. Exatamente. Se é o teu chamado. Mas agora, é isso que eu falei. Por que fecha? Porque às vezes não tem chamado, às vezes não tem propósito naquilo. Não é o teu propósito. Quando a gente fala em propósito, nós temos, infelizmente, eu falo isso muito claro para mim, que as nossas igrejas hoje, vamos falar de nós somos assembleianos, vamos falar da Assembleia de Deus. Exatamente. Ela criou uma hierarquia, né? Você Sim. é ministerial, você vai de cooperador, auxiliar, vai diácono e depois é presbítero, evangelista, pastor. Exatamente. E na verdade, enquanto não é isso, eu não vejo dessa forma, eu vejo chamado, eu vejo ministério. Então, se você é um diácono, se a tua vocação é essa, você vai ser diácono pro resto da sua vida. Eles podem te dizer que você é pastor, mas você é diácono, aí você acha que é um pastor ou que é um evangelista, vai abrir uma igreja, mas você vai ser um diácono à frente de uma igreja, porque não, eu não digo que diácono não pode dirigir igreja, não é isso, mas tem diácono que é pastor. É chamada, exatamente. Tem diácono que tem pastor, chamada de pastor. E tem pastor que tem chamada de diácono. E aí é onde a igreja sofre. Exatamente. Porque ele não tem o chamado de apacentar. Então esse é algo muito forte, entendeu? A gente precisa saber qual é o chamado e como que a gente consegue isso orando. Para que Deus quer? Deus quer que abra a igreja? Deus é esse o chamado? Então vai e abre a igreja. Exatamente. Ronaldo, o assunto tá bom. Vamos entrar aqui então na nossa lição, porque você já viu que o tema é um tema forte, é um tema importante. Se você gostou, já comenta aí, por gentileza, deixa nós sabermos como está, dá a sua sugestão para nós trazermos para a próxima aula. Agora, presta atenção. Nós temos aqui Paulo, no primeiro tópico da nossa lição, que diz o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. O que era essa obrigação? O que era essa gloriosa obrigação? O que era o desbravador do apóstolo Paulo aqui, Ronaldo? Então, é porque ele inicia, né, esse processo de abrir igrejas, implantar igrejas. Na verdade, já existiam outras igrejas, mas quem desbrava mesmo, quem vai para frente mesmo, é o apóstolo Paulo, né? Até tem algo muito interessante aqui no comentário da lição, que vai dizer assim, sua vida e ministério ali de Paulo nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Então veja só, nos constrange, veja só, o chamado, o ministério dele, quando a gente olha para ele, eu me sinto constrangido, porque eu penso assim, cara, o que eu faço? Eu não estou passando para você, Jimmy, estou dizendo você, o que o Jimmy faz? Eu estou olhando para mim, o que eu faço, né? Então, é tanto que um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, vai dizer que vocês são nação santa, povo adquirido, para quê? Para anunciar. Vocês precisam anunciar as virtudes daquele que te amou. Então, você deve, é um dever. Então, não a igreja, é dever da igreja abrir outra igreja. É dever da igreja expandir.
É dever da igreja falar de Jesus onde as pessoas não ouviram falar de Jesus. Você deve anunciar, porque eu te escolhi, povo adquirido, nação santa, geração eleita. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que te chamou. Ronaldo, isso aqui me faz lembrar uma coisa muito forte, tá? Nós estamos aqui, para quem não sabe, nós somos de Camboriú, né? Nós somos da Assembleia de Deus de Camboriú, muito conhecida pelo evento dos Gideões, muito conhecida pelo nosso patriarca, pastor Cezino, saudoso, hoje o nosso pastor presidente, o pastor Zilmar. Nós hoje somos conhecidos no Brasil e no mundo através de Camboriú. É muito fácil alguém querer vir abrir uma igreja em Camboriú. É muito cômodo alguém hoje querer abrir em Balneário Camboriú, que é praia. Agora, então, tu está me dizendo que quando o evangelho ele nos constrange, nós não queremos simplesmente o centro, a coisa boa, nós queremos empregar para aquela pessoa que não pode. É isso então, Ronaldo? É justamente. É isso? Essa é a graça do evangelho? Essa é a graça. As pessoas hoje procuram, vou abrir igreja, mas vai abrir igrejas onde o evangelho já está semeado. Quer abrir igrejas em grandes centros. E quanto que nós vemos, analisando a vida do apóstolo Paulo, não é isso. Cara, vou abrir igreja onde não tem igreja. Eu preciso abrir igreja onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eu preciso abrir igreja onde o evangelho precisa ser dito, onde as verdades do evangelho precisam ser ditas. Não é onde igreja, não é onde tem igreja, onde em grandes centros, né? Por quê? Porque as pessoas pensam em quê? Querem talvez estabilidade financeira, enfim. Isso é forte também. É forte. A pessoa que não quer mais trabalhar. Não quer mais trabalhar. Não quer mais trabalhar, ele vai para onde? Eu quero o quê? Vou abrir igreja. É mais fácil. Enquanto que nós devemos ir nos fins do mundo. É onde as pessoas não ouviram falar. Cidades que ainda não foram alcançadas. Ou que tem, às vezes, um missionário, como nós falamos lá, nós somos aqui de Camboriú, onde tem um missionário lá lutando, pelejando sozinho. Lá ninguém quer abrir igreja. Lá ninguém quer ajudar ele. Quer abrir onde? Vamos para Balneário. Balneário é bom. Vamos para os grandes centros, né? Justamente. Porque querem agenda, querem destaque. Aí, pega o que nós estamos falando na lição aqui. Ronaldo, nós vamos então agora... Só cortar ele. Bateu só para ver se não tá... Vê se tá ligado. Não é isso. Cara, fica ligado ali, cara. Tá falando de graça, que coisa a gente não... Mas nós estamos errando um pouco hoje, já estamos pegando mais o jeito. Da outra vez era vídeo. Da hora, cortando demais. Fechou, vamos lá. Qual tópico que a gente vai? Tópico 2, né? Tópico 2, aqui ou aqui? Aqui, né? Tá, beleza. Uma gloriosa graça. Deixa eu dar um bolinho. Vai lá. Joga a bola aí. O Paulo Soprino. Pode falar. Esse 2 mesmo. Esse aqui, vamos falar. Tá, puxa. Ronaldo, então nós estávamos falando aqui e também tem o nosso tópico 2 aqui sobre a gloriosa obrigação. Você já comentou um pouquinho conosco aqui acerca dessa gloriosa obrigação. No entanto, nós temos o Paulo que é desbravador, que é aquele que vai, que abre, e essa parte do segundo tópico aqui vai falar sobre uma gloriosa obrigação. Né? Só para deixar bem claro e bem frisado para os nossos ouvintes aqui, para os nossos irmãos, que Paulo ele estava sobre essa graça divina. É a mesma graça de Jesus quando ele teve um encontro no caminho de Damasco, que fez ele se converter ao ponto de ele querer expandir o evangelho? A graça é a mesma, né? Eu acredito que foi o Espírito Santo, né? Que a gente fala em graça, é o Espírito Santo que nos comove e nos move, né? Nele existimos, nele nos movemos. Então é o Espírito Santo que move. Então até a lição fala ali que é uma gloriosa obrigação, e é o que a gente está comentando. É a obrigação da igreja anunciar o evangelho. Não é opcional. Se você é crente, você é salvo e você não tem vontade de falar o evangelho, você precisa rever que talvez você não seja crente, e também não seja salvo. Crente pode até ser, mas talvez não seja salvo. Ouve-se muito naquela frase, né, que missões estão no coração de Deus, e de fato a pessoa precisa ter. Então Paulo se sentia obrigado, ele sentia a necessidade de falar do evangelho. Algo muito forte ali, que a gente vê muito, que a lição comenta ali, uma expressão, se você for ler na Bíblia, ele vai falar ali em Efésios capítulo 3, né? Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Ele não está falando de judeus. Então, hoje,
Hoje, nós, pelo menos aqui na nossa cidade, no Brasil, a gente vive uma facilidade de poder anunciar o evangelho. A gente sabe que tem cidades no Brasil que não é tão fácil, não é tão simples, né? Mas o apóstolo Paulo vivia uma situação completamente diferente. Então, ele encontrava uma Roma completamente idólatra, cheia de idolatria. Ele encontrava judeus extremamente rigorosos. Então, falar de Jesus, até tem uma lição que fala, né? Porque era loucura, porque morrer no madeiro era loucura, era amaldiçoado por Deus. Depois ele vai entender, o apóstolo Paulo entende que Cristo se fez maldição por nós. Então, tu pregar isso naquilo era loucura. Por isso que ele é, muitas das vezes, prisioneiro. Ele fala, por isso que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, por causa de vocês, gentios, porque eu preciso pregar. Então, vejam só, ele tinha essa ousadia, ele tinha essa coragem, ele não tinha medo de anunciar o evangelho. Cara. Doa quem doer, faço, se tiver que ser prisioneiro, como ele fala ali, ó, quantas vezes prisioneiro, vou pregar o evangelho. Então, é uma obrigação, só que é uma gloriosa obrigação, por isso que a lição fala. Não é forçada. Não é forçada, Paulo nunca foi forçado a pregar. Mas o Espírito Santo movia ele, ele se convencia. Então, é uma obrigação, só que é gloriosa. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que motivava. Ele tinha paixão por isso. E pessoa que tem paixão pelo Evangelho, uma pessoa que tem paixão pelo que faz, não vê percurso, não vê empecilhos, não vê problema. Então, até comentava nas nossas igrejas agora esses dias sobre como ter uma vida plena. Para ter uma vida plena, você precisa saber quem você é, você precisa ter uma comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com o próximo e também saber quem você é, se amar, e não somente você, mas também o próximo e a Deus. Quem está bem consigo mesmo, está bem com Deus e está bem com o próximo, tem uma vida plena. Então, se tiver que ser preso pelo Evangelho, vai ser preso pelo Evangelho. Se tiver que ser caluniado pelo Evangelho, seja caluniado pelo Evangelho. Se tiver que sofrer, se tiver que rirem de você, se tiver que ser rejeitado pela família, seja rejeitado pela família, mas você vai se sentir feliz, você vai se sentir alegre, porque realizado, essa é a palavra. Você vai se sentir realizado. E o Paulo se sentia, né? Só para concluir, Paulo se sentia realizado, mesmo preso, mesmo sofrendo perseguição. Já pensou essa situação aqui, Ronaldo? Talvez a pessoa que está nos ouvindo, talvez esse irmão que parou nesse instante aqui para nos ouvir, já pensou isso? Como isso é forte no Evangelho? Nós colocarmos a nossa vida à disposição do Evangelho de Cristo, não é por nós, né? Por isso que às vezes muitas pessoas começam pelo dinheiro, pela fama, às vezes começam por qualquer outra motivação que não seja a gloriosa obrigação do Evangelho, né? A gloriosa graça de Deus, acaba que daqui a pouco acaba tudo, né? E isso sempre traz traumas para o Evangelho, e por isso que às vezes a gente vê tantos escândalos por aí. Ronaldo, nós temos aqui também a plantação da igreja, né? Uma parceria. Plantar a igreja é parceria, seria isso mesmo? Ali estava falando que é uma parceria, se você for ler o tópico, uma parceria com Deus, né? Tanto que o nosso texto áureo vai dizer, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E quem está falando isso é o próprio apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, quando estava com todas aquelas divisões. Então, por que é uma parceria? Porque cabe a nós, mais uma vez eu volto na questão do respaldo, cabe a nós, se Deus te chamou para abrir uma igreja, se Deus te chamou para abrir um ministério, ou está debaixo do ministério do teu pastor, ou o teu pastor fala, vai e abre uma igreja, então vai e faz. Mas se você entenda que não é pela tua força, não é pelo que você faz, porque você pode plantar, outro pode vir e regar, mas quem convence as pessoas, quem converte pessoas, quem muda caráter, é Deus, é o Espírito Santo. Então, Paulo, ele entendia isso, que por mais que ele plantasse, por mais que ele abrisse igreja, se Deus não fosse com ele, era tudo trabalho em vão. Exatamente. E aqui nós vamos deixar uma palavra de fé, de esperança, aquele pastor, aquele fiel, aquele homem de Deus, né?
talvez você não tenha o título de pastor, talvez você não foi consagrado pastor, talvez você seja, como o Ronaldo já nos falou, um diácono, um auxiliar, um membro qualquer, mas hoje Deus te colocou na frente de um ponto de pregação, te colocou na frente de uma igreja, de um rebanho. Meu irmão, essa parceria que a gente está fazendo contigo é o próprio Deus. É o próprio Deus que está junto contigo para te dar força, para te dar esperança, para fazer com que a obra de Deus ela venha dar certo. Em nome de Jesus, Deus venha te honrar e te abençoar poderosamente nesse teu propósito. Nós precisamos seguir em frente aqui, Ronaldo. O tema é muito bom, é muito gostoso. Teríamos várias coisas para nós falarmos aqui sobre isso aqui, mas precisamos ir lá. Nós temos agora aqui o nosso tópico de número 2, né, que seria a Antioquia. O ponto de partida para o crescimento da igreja. Teve um ponto, então. A igreja ela começou em algum lugar. Ela não surgiu do nada. Ela vem de uma história, é isso? Aqui, na verdade, nós precisamos entender que a igreja ela se inicia em Jerusalém, né? Ali é o início da igreja, ela se dá o início em Jerusalém. Mas ali, inclusive pelo próprio apóstolo Paulo, pela grande perseguição que acontece na cidade de Jerusalém, quando Estevão é morto. Então, na verdade, quando Paulo fazia parte ali, que ele não tinha, muitos cristãos ali da época acabaram se saindo. E muitos deles vieram para a cidade de Antioquia. Já talvez vieram. E o interessante também de Antioquia, quando a gente fala de Antioquia, é que eram judeus, mas que abriram as portas para os gentios. Então ali começa. Então essa cidade, inclusive é interessante a gente falar que é a cidade onde nós fomos identificados como cristãos. É ali que surge o nome cristão. É ali que o mundo olha para as pessoas que são cristãos. Por quê? Porque são parecidos com Cristo, o que ele fazia. Então tudo parte de ali. Ali era uma igreja que já estava preparada e entendendo que Deus não chamava só judeus, chamava também gentil. Eles estavam abrindo as portas para gentios, para gregos ali, principalmente para gregos, talvez prosélitos, não sei. Mas o fato é que na partir dessa igreja que o apóstolo Paulo é chamado. Ele ali tinha muitos, vai falar ali, né? Tinha muitos doutores, muito profeta, mas aí vem o chamado, né? O Espírito Santo fala, quero Saulo e Barnabé. Vamos pegar esses dois e vou preparar ele, né? É nesse momento que nós chegamos aqui, que está dizendo no subtópico do tópico 2, que diz a primeira viagem missionária, é nesse contexto que a gente está falando agora de Paulo e Barnabé, isso que daí eles começam a fazer essas viagens missionárias? Justamente, né? É a partir daí, né, que eles estavam ali em Antioquia e Deus chama eles começam então, se Deus chamou, cara, e aí eu falo mais uma vez, se Deus chamou, não fique em dúvida, não tenha medo, vai e faz, mete a cara e faz, porque Deus é quem está contigo. Então é ali que eles iniciam, né? Que fala ali no subtópico 2, da parte 2 da lição, que eles iniciam realmente o ministério deles de missão, que eles começam as missões dele, que até fala ali sobre a primeira viagem missionária. E já logo de início, né, até que a lição fala ali que eles pregam nas sinagogas da Psídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Fala ali também que desmascarou, né, o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul, que era Paulo Sérgio, né, para Cristo. Então Paulo, quando vê aquilo, ele ora, ela expulsa lá, diz, você vai ficar cego. E quando as pessoas, o encantador ali, Elimas, fica cego, o procônsul vê. Então vejam só que quando Deus chama, ele dá o respaldo. Isso. Então, se Deus chamou... Deus sempre vai dar um sinal, né? Deus sempre dá um sinal. Sempre mostra que é Deus que está no negócio. Se Deus está no negócio, nós não devemos ter medo. Cara, encara o negócio de frente. Exato. Às vezes vai doer, às vezes não vai ser... Isso não quer dizer que é fácil também, né? Olha a vida de Paulo, quanto tempo foi preso, sofreu perseguição. Né? Quantas vezes teve que sair fugindo de algumas cidades. Mas Deus não era com ele? Era com ele. Deus era com ele. Forte. Mas nem sempre vai ser fácil. Nem sempre a obra missionária de Deus vai ser fácil. Às vezes você está passando por isso. Eu penso que não é nem sempre. Eu acho que não vai ser fácil. Não é Olha só. Eu
O evangelho não é fácil. Né? Quem prega facilidade, Ronaldo. Se tem alguém que está pregando facilidade para você, está te enganando, meu irmão. Está errado. Cai fora. Não está certo. O evangelho de Deus não é fácil. Às vezes a gente passa por lutas, por provas, e às vezes nós não temos resposta de Deus assim, num piscar de olhos, não é verdade, Ronaldo? Às vezes a gente está ali na obra fazendo, às vezes você que é um auxiliar na igreja, que está auxiliando, que está ajudando, às vezes você é criticado, às vezes você pergunta, meu Deus, mas o porquê? Às vezes está ali se dedicando na obra de Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou batizado, falo em línguas, falo isso, mas dentro de casa estou passando problema, estou desempregado, não, o evangelho não é fácil, mas nós temos que seguir a verdadeira graça de Deus, a obrigação gloriosa do evangelho, seguir em frente. Nosso galardão vai chegar um dia, rapaz. Exatamente, isso é coisa de assembleano doido, né? Exatamente. É só assembleano que fala de prova, e luta, enquanto a maioria está dizendo aí, não, Deus, Jesus é bom. Exatamente. Deus te tomou para ser cabeça e não cauda. Exatamente. Enquanto, na verdade, esquece no mundo ter as aflições, né? Esquece essa parte. Até hoje eu estou esperando a chave da BMW que um dia me profetizaram. Né? Eu creio que ainda um dia vai chegar, Ronaldo. Né? O crer já pode crer. O crer eu posso crer. Agora eu tenho que lutar, buscar, né? Pedir para Deus força, para que Deus possa me dar condições de adquirir, mas não vem do céu. Não vem do céu. A igreja também cheia não vem do céu, né? É com lágrima, é com sofrimento, é dia após dia lutando para que Deus venha honrar. Olha só as viagens, olha só o exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo. Ronaldo, eu me lembrei de uma situação, um dia eu estava numa ocasião, estava reunido com o nosso pastor-presidente da convenção, pastor Nilton dos Santos. Eu me lembro que numa ocasião, ele comentando, conversando comigo, conversando com mais obreiros, nós estávamos juntos, ele falou o seguinte, olha, nós estamos hoje seguindo, na época, mais de 100 congregações, isso na cidade de Blumenau, onde está a sede da convenção hoje, mas ele falou o seguinte, nunca vai ser fácil. Por mais que nós estejamos expandindo, sempre vai ter obra missionária e campo para todo mundo. Campo para todo mundo. E aquilo ficou gravado na minha mente. Eu, por um momento, perguntei, puxa, mas nós estamos chegando a 100 igrejas na época e ainda tem campo? Ainda tem lugar para ir? E sabe o que eu aprendi, Ronaldo? Falta hoje mão de obra, falta pessoas comprometidas com o verdadeiro evangelho, assim como Paulo teve Barnabé, assim como ele teve Silas, assim como ele teve Priscila e Áquila, assim como ele teve pessoas para auxiliar, o evangelho de Jesus nunca vai ser fácil, sempre vai ter espaço para quem quer fazer. Justamente, eu acho. Não concordo em gênero, número e grau. A obra ela é grande, falta mão, falta braço, faltam pessoas que se preparam, não é, para isso. Faltam pessoas que preparam o bíblico e preparam o espiritual também, né? De ambos os lados. Então, às vezes, tem pessoas que se preparam intelectualmente, estudam, e falta o espiritual. E tem gente que às vezes é espiritual demais, mas não consegue receber um testemunho de Jeová no domingo de manhã, que deveria estar na escola dominical. Né? Olha, Deus está falando. Deveria estar na escola dominical e às vezes vai apanhar deles, vai apanhar de Bíblia, porque eles são bons de Bíblia na parte da letra. E falta então esse preparo. Mas campo tem. Para quem busca, para quem ora, para quem lê, para quem jejua, não falta obra. Deus não deixa ficar parado. Deus não vai te deixar. Precisa colocar agendas abertas? Eu creio. Não precisa, né? Não. É Deus que vai soprar, Deus que vai fazer tudo dar certo, né? Eu penso dessa forma. Deus é quem direciona, Deus é quem abre a porta, Deus é quem fecha a porta. Ronaldo, eu acredito que não precisa, mas se você quiser contactar, nosso contato está aqui na descrição, pode convidar o nosso irmão Ronaldo, eu vou aí junto também, Deus vai te honrar. Mas nós não precisamos disso, não é verdade? Não. O evangelho é Deus que nos coloca. É Deus quem chama, é Deus quem coloca para frente, é Deus quem prepara, é Deus quem dá respaldo. Eu creio muito nisso, que não precisamos de marketing, né? Quem precisa de marketing, a gente trabalha, né? Nós não vivemos da obra, a gente trabalha. Claro, exatamente. Então a gente sabe que quem tem empresa precisa de marketing, precisa divulgar. Mas o evangelho não precisa. Quem faz as coisas vão indo, né? Deus. Não é errado você divulgar o teu trabalho, meu irmão. Jamais, de maneira alguma.
Mas o que nós estamos querendo te dizer é o seguinte, é que Deus te leva. Deus que faz o teu nome ser soprado. Rolando, nós vamos aqui para o tópico 3, então, que significa... Ô, Arthur, tu tá fazendo barulho, cara? Tá fazendo barulho, tá? Ó. Bora. Ronaldo, nós vamos aqui para o tópico 3, então, que diz sobre as características de um plantador de igreja. Tem características? Eu já começo aqui vendo que está dizendo o seguinte, motivado pelo chamado. A pessoa ela recebe essa motivação, isso tem uma característica. Não foge do que nós já estamos comentando sobre isso, né? O chamado. Quando a gente fala em chamado, a gente precisa entender que é o quê? O que é o chamado? É o plano de Deus para a tua vida. É a vocação, né? É o ministério, é o dom ministerial que ele tem para você. Então a gente precisa entender qual a característica disso. É ter um chamado para aquilo. É o que nós falamos desde o início aqui. Tem o chamado? Então vai e faz. Porque se tem chamado, Deus dá respaldo, Deus dá assistência, né? Imagina só Deus dando respaldo. Se Deus dá respaldo, vai e abre. Não é fácil. Não estamos dizendo que é fácil, que vai dar tudo certo. Exato. Às vezes dá errado. Às vezes dá errado. Não, eu não digo que vai dar errado, mas vai encontrar dificuldade. Porque às vezes nós, Jimmy, somos muito acostumados a... Porque somos humanos, né? A medir sucesso pelo que a gente vê. A gente é acostumado a medir sucesso pelo que eu tô vendo. A igreja tá cheia. Mas às vezes a igreja tá cheia de pessoas desconvertidas que só tá inchado o negócio. Mas às vezes uma alma crente que você ganhou ali para Jesus, cara, tem um ministério. Então, não se mede sucesso pelo que eu tô vendo, né? Exatamente. Pelos olhos. Eu gosto muito disso. Não é pelo que eu tô vendo. Simplicidade. É no simples. Deus trabalha muitas vezes no simples. As coisas pequenas. Então, qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? O que Deus tem para você? Então, é isso. Então, quando Deus te chama, aquilo se torna a prioridade da tua vida. Aquilo, cara, eu tenho paixão por isso, eu me entrego por isso, eu me dedico por isso. Tem pessoas que são missionários na rua, pro vizinho. Exatamente. Então, sempre falando, às vezes não são chamados para ir lá para a China, nem a gente, vou ser missionário, vou para a China, vou para qualquer lugar do mundo, né? Nos Estados Unidos não precisa missionário, né? Já tem eles que pegam. Vamos para a ilha de Chiloé, então, né? Isso. Vamos então para Tomé e Príncipe, Cabo Verde, enfim. Então não é para esses lugares que o evangelho, né, que a gente falou, tem que ser chamado. Não, quem tem chamado, Deus vai chamar para um lugar difícil, para um lugar que o evangelho ainda não foi proclamado. Onde o evangelho precisa chegar. E quem tem chamado tem amor por isso. Vai viver por isso. Então ele tem chamado. Então essa é uma característica, é o chamado. Cara, é o amor pelo aquilo, é a paixão por aquilo. É dedicação. Quem tem amor, quem tem paixão, quem tem chamado, se dedica, se entrega. E é por isso, então, que nós estamos falando, entrando, então, no tópico 2, porque faz todo sentido. Ele está dizendo que experimentado no deserto da vida, isso, porque a pessoa tem uma motivação, mas ela vai enfrentar, como a gente já está falando aqui. Mesmo ela tendo essa motivação, ela vai passar por isso, mas ela vai saber que é um processo de Deus. É um processo. Nessa parte, ele vai falar um pouquinho sobre o deserto que Paulo enfrentou, né? Que foi lá, quando ele ficou 3 anos lá na Arábia. Então, ele foi forjado para aquilo. Então, às vezes, nós ficamos, muitas das vezes, Jimmy, eu sei disso, eu conheço a história, tu conhece a minha, não cabe a gente falar aqui, mas do quanto dificuldade passamos. E ainda passamos, né? Hoje a gente pode dizer que estamos bem, temos um bom emprego, mas o quanto de dificuldade, às vezes as pessoas não conhecem a história, mas tudo isso nos forjou. Então, e Deus é disso, Deus forja o caráter, Deus prepara de que forma? Às vezes trazendo a dificuldade, às vezes trazendo a prova, né? A gente fala muito sobre a prova. E Deus às vezes forja a dificuldade. Ronaldo, é por esse motivo, então, que o apóstolo Paulo ele foi também experimentado no deserto. Estava falando sobre a motivação, né? Que tem uma motivação, mas também tem um deserto para passar. Essa pessoa ela passa, mas ela passa confiando que Deus tem um propósito na vida dela. É isso que a Bíblia está dizendo? É isso que eles estão querendo dizer? O comentarista aqui ele faz, né, uma menção, né, que nós somos o apóstolo Paulo, né,
A característica dele é ter sido experimentado no deserto da vida, né? Até faz a menção ali da época que ele passou, né? Durante 3 anos ali na Arábia, né? Então, o crente, muitas das vezes, o cristão, muitas das vezes, ele é forjado no deserto, ele é forjado na dificuldade. A dificuldade é que Deus nos prepara para a obra. Às vezes, muitas das vezes, na dificuldade, que Deus nos prepara para o nosso chamado, para o teu chamado. Às vezes, o teu chamado, quanto mais maior é o teu ministério, talvez maior é a dificuldade que você vai encontrar. Eu te conheço, você me conhece, nós nos conhecemos na nossa vida e sabemos o quanto de dificuldade nós passamos. Hoje estamos bem, né? Estamos bem empregados, hoje a gente tem uma certa estabilidade, mas o quanto de dificuldade passamos. Então, Deus está te provando, né? Fala ali muito sobre provas, sobre dificuldade. Lembrei até de falar, né? Eu lembro de um testemunho do pastor José Orion, né? Que ele foi um missionário, hoje ele é pastor. E quando ele estava na missão, estava ele e mais um grupo de missionários, eles não tinham comer, né? Eles tinham um pãozinho. Ele fala assim, ó, ele disse que ninguém tinha coragem, um pão seco, ele deu um tapa, um soco em cima da mesa para poder quebrar o pão. E aí começaram a chorar e comer aquelas migalhas ali. O Espírito Santo falou com ele, né? Bem-vindo à minha aula aqui, pessoal. Porque ali, né? É a dificuldade que Deus prepara. A dificuldade que Deus prepara. O desafio do teu chamado, o desafio, qual é a condição. O evangelho não é só mumu, então, não é só felicidade. Às vezes as pessoas elas verem aquelas igrejas lindas, porque hoje, né, nós temos igrejas lindas, temos igrejas maravilhosas, com uma infraestrutura gigante, mas nós temos homens de Deus nessas igrejas também. Pastores que estão sofrendo, que estão passando por provas pelo evangelho. Nós temos as igrejas simples também, aquela igrejinha na lona, e o pastor está ali sempre fiel. Não importa se é na igreja linda ou se é na igreja pequena, quando tem chamada, o deserto vem, a luta vem, a aprovação vem. É muito forte acerca desse tópico que nós estamos entendendo aqui, Ronaldo, aprendendo aqui acerca do Evangelho de Deus. Justamente, o Evangelho nunca foi fácil. Nunca foi. Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, né? Então, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não é para ser fácil. O Evangelho não vai ser fácil. Você vai encontrar dificuldade, vai encontrar afronta, né? Vai encontrar pessoas que te afrontam, vai encontrar pessoas que vão ser contra o Evangelho. Contra o Evangelho, pessoas que vão ser contra o que você acredita. Então, não é fácil. Se você está encontrando facilidade, talvez o Evangelho não é o Evangelho. Talvez o Evangelho não está confrontando o pecado. Talvez você... Não é igreja, né? Talvez não é igreja. Talvez seja um clube social, seja qualquer outra coisa. Não é igreja, não é evangelho. Igreja e evangelho. Ronaldo, aproveitando então, já que nós tocamos nesse assunto, falando do tópico 3 aqui, dizemos que existe uma igreja segundo as Escrituras. Então, já que a gente tocou nesse assunto de que é uma igreja verdadeira, qual que é essa característica sobre as Escrituras? A igreja é uma igreja bíblica? Então, se você for ler ali, o comentarista vai dizer assim, ó, não é simplesmente, ele vai dar umas características que uma igreja precisa ser, que uma igreja precisa pegar, e não é simplesmente abrir. Então, por isso a gente fala de estar preparado, de ter chamado, de ter vocação. Não posso eu simplesmente, vou abrir uma igreja, não gostei do meu pastor, ou não gostei dos irmãos, vou simplesmente abrir uma igreja. Não, se for abrir, se esse for o meu chamado, eu preciso entender que ela precisa ser segundo as Escrituras. Ela precisa ter uma base, ela precisa ser fundamentada na palavra, precisa ser uma igreja de oração, ela precisa entender que ali pessoas precisam vir e ser libertas, ali precisa haver cura, ali precisa ser batismo com o Espírito Santo, ali precisa ter ceia, ali ela precisa pregar as doutrinas, não é usos e costumes, não estou falando nesse sentido. Não é usos e costumes. Ela precisa pregar as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas, salvação, justificação, graça, ela precisa ensinar. É forte, hein? Ela precisa, não é? A igreja tem então um conteúdo por trás dela. Tem todo um conteúdo bíblico. Tem toda uma... Agora eu te pergunto, e aquela pessoa que ela quer abrir igreja, mas ela não está no momento de Deus, que às vezes não é o momento de Deus ainda na sua vida. Às vezes tu tem chamada, mas não é o momento de Deus. Tem pessoas
elas também não têm chamada e colocam a cara, né? Vão na fé e coragem. Mas a igreja verdadeira, quando ela é implantada, então ela sempre vai ter uma doutrina bíblica, sempre vai ter uma escritura, não vem nada na cabeça, não. Hoje eu quero falar sobre prosperidade e vou falar o que quiser. Não, ela tem um propósito, a igreja tem um propósito. Não adianta estar lá contando o conto da carochinha, né, que eles falam. Não, você precisa ter uma base, você precisa ter doutrina, você precisa saber o que você está falando, você precisa ter comunhão, você precisa batizar em nome do Pai, oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é simplesmente a lei, tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber. Eu até me recordei de uma situação que tem na internet aí, também de um pastor que pegou a Bíblia, foi lá no livro de Oséias, algo muito conhecido, né? Sobre aquele versículo da mulher adúltera, pega a mulher adultera, entende? Às vezes é uma pessoa que não preparada e envergonha o evangelho, na verdade. Tu falou agora, não, eu me lembrei dessa situação, né? Foi gente lá, foi televisão, e aí o repórter corrige ele, né? Não é adultera, é adúltera. Então, vergonha. Já pensou, meu irmão, você que está aí nos ouvindo, passar uma vergonha dessa por não ler a Bíblia, né? Entender por isso que tem preparo, né? Básico, você saber o que está falando, não é. Você precisa ensinar, você precisa discipular pessoas, você precisa preparar pessoas. Então, e preparar de acordo com as escrituras, de acordo com o evangelho, com base, que Jesus vai voltar, que existe o batismo do Espírito Santo, que existe doutrina, que existe trindade, que a igreja é salva pela graça, que existe justificação. Então é toda uma base, uma estrutura toda uma teológica que você precisa entender. Eu não posso simplesmente... acabei de me converter, eu ainda acabei de ser discipulado, mal entendi, vou abrir uma igreja. A gente faz isso. Então, precisa saber. Então, a igreja precisa ser, para mim é uma afirmação, precisa ser segundo as escrituras. Pode ser. Não é opcional. Não é opcional, ela tem que ser. Tem. Quando nós vamos chegando à conclusão aqui, então, dessa lição, eu quero convidar você, mais uma vez, a se inscrever no canal, deixar o teu comentário, relembrando que nós estamos estamos começando agora o Falando de Graça, mas eu quero convidar você que nós queremos estar com novos projetos, aí, novos vídeos, novos comentários. Talvez você tenha uma dúvida, talvez você quer um conteúdo diferente. Por gentileza, nos ajuda a fazer esse canal, nos ajuda a participar juntamente com vocês. Ronaldo, entrando na conclusão então, nós aprendemos que o apóstolo Paulo é uma pessoa que teve uma motivação, teve uma chamada de Deus, ele implantou igrejas segundo a Escritura, e isso deve ser primordial hoje para que nós possamos aprender que a chamada da igreja é expandir, mas conforme a Bíblia Sagrada. Seria isso que nós podemos concluir então. O propósito da igreja é expandir, o propósito da igreja é ser testemunha de Cristo ressuscitado, de falar de salvação, falar das boas novas. O propósito da igreja é esse. E a igreja precisa estar motivada para isso. Hoje, eu acho que falta um pouquinho de motivação. A gente está acomodado, nós estamos acomodados, nós paramos de falar de Jesus, mas nós não devemos. Nós devemos falar. Olha, o ponto desse é falar do Evangelho. O apóstolo Paulo era uma pessoa motivada. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, quem é crente de verdade, quem é cristão, não gosto muito da palavra crente, né? Mas quem é cristão de verdade, né? Quem é uma pessoa salva em Jesus Cristo, uma pessoa que sabe para onde vai, que sabe de onde veio, que olha para o passado, ela tem amor por isso, ela tem paixão, e ela conhece isso. Então o Espírito Santo é quem movimenta, o Espírito Santo é quem move. Foi a aula passada, né? A gente falou muito sobre o Espírito Santo, Paulo, no poder do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele vai começar a mover, ele vai criar essa paixão, ele vai fazer com que você tenha o desejo. E, como nós falamos, diferente de resultado, diferente de dificuldade, você vai ser sempre uma pessoa satisfeita. Então, essa, para mim, é a conclusão e é o resumo da aula inteira. É o resumo da aula inteira.
é o amor pela tudo que faz. E a igreja precisa, né, mais uma vez eu falo, não é opcional, ela precisa ter amor por missão. A igreja precisa ter amor em ganhar almas. A igreja precisa ter amor em fazer novos discípulos. E isso é missão. Isso é ordem. Maravilha. Ronaldo, nós vamos ficando por aqui, né? Quero deixar um abraço, agradecer vocês que estão participando e em breve estaremos com novos conteúdos. Próxima aula estaremos aqui comentando, não temos dúvidas que Deus vai te abençoar. Um grande abraço. Ronaldo, mais uma vez, obrigado. Obrigado também a todos, obrigado, time. Grande abraço e que Deus nos abençoe grandemente.